sobre o livro de Apocalipse, por capítulo, versículo por versículo, para tentarmos extrair o máximo deste livro que é tão importante, que foi um livro endereçado para a igreja e que é pouco explorado, né? Como é um livro um tanto complexo, então acaba por ser pouco explorado. Mas esta carta, né, este livro, foi escrito, né, para a igreja do Senhor, para que a igreja saiba qual é os planos de Deus em relação ao futuro. A trazer um pouco, né, os guardas me pararam na rodovia, mas graças a Deus está tudo certo, mas demora um pouquinho, né? Tem que olhar documento, está tudo escuro, né? É bafômetro, é tudo, né? Deu tudo certo. É isso aí. Acharam o texto, capítulo 6 de Apocalipse, a abertura dos primeiros 6 selos. Então, nós iniciamos no capítulo 6, irmãos, o processo de grande tribulação. Então, hoje nós vamos entrar no processo de grande tribulação. Até então, a gente estava vislumbrando a revelação de Cristo, a revelação das igrejas, e agora a gente entra, de fato, no período de grande tribulação, e a gente vai ver o que vai acontecer neste momento de grande tribulação, o que vai ocorrer. E aí a gente vai discorrer e tentar aqui, de alguma forma, explicar para os irmãos de uma maneira bem simples. Vamos ler o texto? E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, com voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Olha só, um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Mas não tinha flecha, só o arco. E foi-lhe dada uma coroa, uma única coroa. E saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Amém? Então vamos parar aqui. Paramos no versículo de número 8. Vamos entender isso. Então aqui o texto está falando de 4 cavalos. 4 cavalos. Então, a esses cavalos é dada a ordem. Então, existe uma autorização para que esses cavalos atuem. Pastor, o que é esses cavalos? É uma visão. E essa visão, ela é simbólica. E ela tem representações. Então, a gente já aprendeu que o livro de Apocalipse, ele é carregado de símbolos, ora literal, ora simbólica. Então, ela trabalha com essas duas, o texto trabalha com
com essas duas linguagens, né? Com esses dois tipos de textos. E aqui nós temos o quê? Nós temos estes 4 cavalos. O primeiro cavalo, né, a abertura do primeiro selo, o cavalo branco. O que é este cavalo branco? Então eu disse para os irmãos que nós defendemos a ideia dispensacionalista. Então, toda a interpretação que eu vou dar para os irmãos, eu já disse isso, vou repetir, é cunho do aprendizado que nós temos na Assembleia de Deus. Amém, irmãos? Então, assim, talvez outra denominação interprete totalmente diferente, mas a gente vai trazer a interpretação e vamos justificar, vamos argumentar por que a gente defende assim. E eu defendo assim também. É assim que eu acredito. Então, vamos lá. Cavalo branco. O cavalo branco, embora seja branco, esse branco pode ser que, né, traga para a gente uma representação de paz, de pureza, de legitimidade, até dar-nos essa ideia. Mas eu frisei com os irmãos, primeiro, ele carrega um arco que não tem flecha. Olha aí, ele carrega um arco que não tem flecha. Quando fala de Jesus montado num cavalo branco, está lá no livro de Apocalipse mesmo, capítulo 19, fala que Jesus está montado no cavalo branco, está escrito que ele é fiel, e da sua boca uma espada afiada, tanto ali quanto no capítulo 1 de Apocalipse. E aí a gente está falando aqui que nós estamos entrando exatamente na onde? Nós estamos entrando no período de grande tribulação. E se nós estamos entrando no período de grande tribulação, a gente tem que entender que a ordem da vinda de Jesus é no final da grande tribulação, e não no início, não no começo. Então esse cavalo branco, na verdade, ele é uma cópia. Ele é, na verdade, tentar ser como Cristo. Vocês entendem isso? Então, o que é esse cavalo branco? Quem que é que está sentado, que é dada a ele autorização para ele ter ações no mundo? O anticristo. Então, o cavalo branco aqui não é Jesus, é o anticristo. E este cavalo branco, ele expressa, né, os 3 anos e meio em que o anticristo ele vai conseguir iludir, enganar os povos na terra. Então, pastor, qual é o período da grande tribulação? O período da grande tribulação é 7 anos. São 7 anos de grande tribulação. Segundo as 70 semanas de Daniel, nós paramos na 69ª semana de Daniel. Foi parado ali a contagem, até que é dada a ordem para que essa contagem retome, e isso só vai acontecer quando a igreja for arrebatada. Então, o primeiro evento antes da grande tribulação, que é o arrebatamento da igreja. A gente já aprendeu que Deus não reservou o seu povo para a ira. E a grande tribulação é o quê? É a manifestação da ira de Deus. E como vai começar? Vai começar com o anticristo reinando sobre a terra. E ele vai vir como? Ele vai vir bonitinho. Ele vai vir com sapatinho de algodão. É. Ele vai vir com um discurso bonito. Ele vai pregar o quê? Ele vai pregar paz entre as religiões. Ele vai dizer que somos todos irmãos, independente da religião que você segue. Vai ser um discurso assim bonito, que vai cativar as pessoas. As pessoas vão olhar para ele e vão dizer assim: uau, esse é o homem convincente. O apóstolo Paulo fala isso, que ele vai conseguir com a sua boca convencer as pessoas. Não só Paulo,
Mas Daniel também fala disso. Que dele sairá palavras que vão arrastar as pessoas. Então, todo esse discurso que a gente vê hoje muito bonito, de cuidado com os pobres, com os que não têm, os que passam fome, o problema das guerras, tudo isso eu acredito que vai estar expresso no discurso do anticristo. Então as pessoas vão olhar para ele, não vai ver ele como um vilão, porque se ele viesse como malvadão, todo mundo ia opa, não, tá errado. Vamos voltar, vamos atrás daquele negócio que os crentes ficavam falando lá, vamos atrás da Bíblia. Mas ele vai vir assim, bem, com discurso para conquistar. E ele vai conseguir conquistar muitos reinos, muitos países. Depois, mais para frente, a gente vai estudar sobre os chifres, vocês vão ver que muitas nações vão seguir o anticristo. Inclusive o povo de Deus, o judeu. O judeu vai pensar que o anticristo, quem é? É o Messias. Por quê? Porque os judeus estão aguardando o Messias chegar. Só que na cabeça deles, o Messias tem uma característica que é trazer paz à terra. Que é pregar sobre coisas boas. É assim que eles acreditam. E aí vai vir esse cara fazendo exatamente isso, pregando sobre paz. Vamos acabar com esse conflito que a gente está vendo entre os palestinos e os judeus. E essa pessoa vai ter essa capacidade de convencer os reinos. Por quê? Porque eu entendo que ele vai representar não um país, mas ele vai representar uma entidade maior, uma instituição maior, algo muito maior que convença todos os países, a segui-lo, a concordar com o seu pensamento e com o seu discurso. E aí o que nós temos? Nós temos então um homem que tem uma representação política. O anticristo, ele vai ser uma figura política. Então ele vai ter um discurso que é para convencer quem? Os presidentes, os ministros, essas autoridades. Então o anticristo é a besta que emerge do mar, que a gente vai ver mais para frente depois. É a besta que emerge do mar, porque o mar significa ou simboliza multidões. Então o anticristo ele vai ser uma figura política. Um homem? Por que é um homem? Porque assim, a figura masculina, ainda na sociedade, ela tem um peso, embora a gente saiba que muito se mudou, muitas coisas mudaram. Mas aí você pensa, quantos presidentes e quantos primeiros ministros tem na figura masculina e quantos tem na figura feminina? Tem mulheres presidentes? Tem, claro que tem. Eu acho que no México a Úrsula, que representa a União Europeia, existem mulheres, mas tudo indica que é a figura de um homem. Por quê? Porque esse anticristo, ele precisa, na verdade, convencer todo mundo, inclusive o mundo árabe, os muçulmanos, os islâmicos, eles precisam ser convencidos. E ainda aquela sociedade é extremamente machista. Então, jamais que eles seguiriam uma mulher. A gente vai seguir uma mulher? Se a gente aprendeu toda a vida que o Messias é um homem, porque a gente sabe, irmãos, que, até está escrito no meu livro, que os muçulmanos, eles também estão esperando o Messias. Eles acreditam no Messias. Então, eles entendem que o Messias, ele vai vir. Messias, ele virá a partir de quê? Da descendência de Maomé, é o 12º imã, Então eles estão esperando que esse filho de Maomé, ele apareça, e eles acreditam que ele já está vivo, Ele já está vivo já há muito tempo, ele só não se revelou ainda por conta de Alá. Então tanto os judeus aguardam o Messias, quanto os islâmicos aguardam o Messias. E a gente está vivendo no mundo, irmãos, em que o islamismo tem crescido. A última vez que eu vi os dados,
2,5 bilhões, né? A gente está em 8 bi, 2,5 bilhões da população mundial é de quê, irmãos? É de muçulmanos. Então o anticristo, ele precisa arrastar, convencer. Por isso que ele vai vir como, né, com essa falsa identidade de pureza. Se a gente lê em Daniel, capítulo 9, versículo 27, é importante a gente ler. Por quê, irmãos? Porque aí a gente entende melhor essa divisão que eu estou falando para vocês. Daniel, capítulo 9, versículo 17. O texto diz assim, quer ver? Olha lá, 27. E ele firmará um concerto com muitos, por uma semana. Uma semana é quantos dias? 7 dias. Então, olha só. 7 dias, cada dia representa um ano, tá? E na metade da semana, a metade de 7 é 3,5. Fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, observe bem que estamos falando de 7 dias. Durante 3 anos e meio, o anticristo, ele vai tentar de alguma forma se ocultar, sem se revelar, sem mostrar realmente a sua identidade. Depois de 3 anos e meio, o que ele vai fazer? Ele vai querer adoração no templo, porque o terceiro templo já foi construído. Porque uma das coisas que os judeus aguardam que o Messias vai fazer é possibilitar a construção do terceiro templo. Então ele diz assim: quando um homem se levantar e conseguir construir o terceiro templo, trazer paz à terra, esse é o Messias. Esse é o que a gente aguarda lá, profetizado pelos profetas. E aí, o que o anticristo vai fazer? Ele vai trabalhar, isso eu acredito que ele vai trabalhar para a construção do terceiro templo, ou reconstrução do terceiro templo. E aí nós temos o quê? Nós temos um período que os judeus vão estar assim, ó, tá tudo certo com esse cara aí, ele é um cara de bem, ele é o Messias, e tá tudo certo, vamos seguir, até que ele vai entrar no templo de Deus e vai querer adoração. Aí o judeu falou: não, adorar o homem? Por mais que é o Messias, adorar o homem? Não, a gente não vai adorar. E aí vai haver uma quebra de aliança. A partir de então, o anticristo, que já tem outras nações seguindo a ele, vai passar a perseguir a Israel. Vai passar a perseguir. E daí vai começar então a tortura, o sofrimento do povo judeu, mais uma vez, para que eles reconheçam Deus vivo e reconheçam que aquele que eles transpassaram era o Filho de Deus. Como está lá escrito em Zacarias. E eles verão aqueles que eles transpassaram. Ou seja, Jesus vai vir e vai fazer assim para eles assim: olha, aqui ó, minha mão. Porque a única coisa que Jesus carregou da terra para o céu foi os furos. Tanto é que quando Jesus ressuscitou, ele mostrou o que para Tomé? Jesus subiu com os furos da mão. E é isso que ele vai mostrar. Para todo mundo ver, para eles verem que aqueles que eles transpassaram e que eles não receberam como filho de Deus, era realmente o Filho de Deus. Amém, irmãos? Então, o primeiro cavalo branco representa quem para nós? Quem? Falso Cristo. Falso Cristo. Então, o que é o anticristo? Anticristo é tudo aquilo que é contra Cristo. Tudo o que tira Cristo da posição dele, de Messias, de Salvador, é anticristo. Então, irmãos, tudo que as pessoas fazem
que destrona Cristo da posição dele, está a serviço do anticristo. Esse é o trabalho do anticristo. E o anticristo, ele não vai atuar somente nesse período de grande tribulação. Ele atua até hoje, irmão. Até hoje. Até hoje. Desde a época de João. João já falava do espírito do anticristo que atua. Então, existem pessoas que roubam a cena, tiram Cristo, destronam Cristo e assumem a posição, né, de reverenciado, de alguém que está numa condição superior, até mesmo do próprio Cristo. João fala que no meio de nós, muitos têm se feito anticristo. Se feito anticristo. Isto é uma realidade. Quando a pessoa ela se coloca numa posição de ser adorada, de ser exaltada de tal maneira que roube, né, a pessoa de Cristo, né, irmãos? A gente sabe, tem lugares que você vai num culto, irmão, você não consegue nem ouvir o cantor e nem o pregador, porque a pessoa está sendo tão idolatrada e ela nem liga, irmão. Tem uns que falam assim, irmãos, agora vamos adorar a Deus. Desliga o celular, vamos cultuar o Senhor. Agora é o momento de adoração. Mas tem outros que já se sente, sabe, tão importante que recebe a adoração. E isso, irmãos, é um passo largo para a queda, né? Para a destruição de si mesmo. Porque o Senhor não dará a sua glória a outrem. Tá? Então o diabo faz isso. Então o primeiro cavalo, fala-nos do cavalo que é o anticristo. Aí o segundo cavalo é o cavalo de cor vermelha, né? Então, o vermelho fala-nos de quê, irmãos? Fala de guerras, de batalhas, de sangue. Por quê? Depois que termina os 3 anos e meio, aí o anticristo vai mostrar quem ele é. Aí acabou, irmãos. Aí vai começar a matança. Aí vão descobrir, era tudo um discurso. É uma palavra de hoje, né? Era tudo narrativa dele. Aí o mundo está em pior, está na pior, mais guerra ainda. Guerras e rumores de guerras, e muitas coisas começam a acontecer sem uma explicação aplausível. E daí nós vamos ver, então, muitas guerras. Depois, o cavalo preto, que fala de quê? De fome. Aqui o texto até usa uma linguagem de alimentação, o preço da comida, né? Uma medida de trigo por 1 dinheiro, né? Uma medida, irmão, um dinheiro equivalia a um dia inteiro de trabalho. Então, uma pequena medida, a pessoa tinha que trabalhar o dia inteiro. Por quê? Porque a comida ficaria muito cara. Inflação. É inflação, e não só isso, a gente vai ter um controle em relação à alimentação. Vai haver um controle, porque os irmãos sabem que nós estamos caminhando para a escassez de alimento. Tanto é que o Brasil, né, é um campo muito fértil, e a gente alimenta, se não me falha a memória, 20% da população, uma coisa assim, uma coisa alta. Só o Brasil, porque o Brasil tem um solo que é um solo muito bom para a plantação. Fora isso, o Brasil já desenvolveu tecnologias na agricultura. Praticamente o que arrasta o PIB brasileiro é o agronegócio, que arrasta o PIB do Brasil, que faz com que o Brasil consiga se manter como um país, né, em desenvolvimento. Porém, irmãos, neste tempo a alimentação vai estar escassa e o anticristo terá controle sobre isso. Ele vai ter controle sobre isso. E o controle, irmãos, está aí. Né? Como? Tudo está na sua conta. Você precisa, né, colocar lá o seu CPF para abrir sua conta. Você precisa dar o seu RG, o seu endereço para você abrir uma conta. Depois que você abre, você dá todos os seus dados, você abre uma conta, você consegue, né, fazer Pix, fazer transações de banco, você consegue. Só que o mundo, ele está como? Travado. O mundo é globalizado. Não queriam, né, vou trazer para a nossa atualidade, né, o governo dos Estados Unidos impôs a Magnitsky lá contra o ministro Alexandre de Moraes.
E nessa Magnitsky, o Alexandre de Moraes não pode, né, fazer transações. Por quê? Porque a conta dele é bloqueada. Mas a conta dele é aqui no Brasil, não tem nada a ver com os Estados Unidos. Mas os bancos brasileiros usam o sistema SWIFT, que é um sistema americano, que é um sistema seguro, que os bancos pagam para esse sistema, mas esse sistema é americano, de uma empresa americana. Então, os bancos brasileiros têm, né, a obrigação de impor a Magnitsky contra Alexandre de Moraes e não permitir a autorização da conta dele. Será que eu vou cair, irmão? Será que eu vou ser? Não, não tem lado, não. Não cai, não, irmão. Não tem tantos seguidores. Se tivesse muito, era perigoso, né? Estou brincando aqui. Mas, irmãos, é fato. Então, vocês entendem que o anticristo, ele vai ter controle sobre isso. E aí, quando chegar o momento que ele falar assim, olha, você precisa da marca da besta. Não, isso aqui não é um QR Code, não. Isso aqui é outra coisa, é outro nome. Não é só um QR Code, não. Não, é outra coisa. É igual o QR Code. A gente já está tão acostumado com, né, aquela barra digital lá que a gente paga a conta, a gente já está acostumado com o QR Code, a gente está acostumado com cartão de crédito, agora a gente já está acostumado com o Pix. Cartão de aproximação. E o Pix foi uma ideia boa, né, uma ideia bem brasileira boa, que já vai ser disseminada. O mundo gostou da ideia. Os irmãos estão entendendo que quando o anticristo vier, estou falando que, irmão, presta atenção, hein? O pastor falou lá que eu não posso nem ter mais QR Code, porque isso aí é do anticristo. Não, irmão, não é isso. Na verdade, isso aí é para a gente entender como que o mundo está caminhando já para este momento, porque o anticristo vai fazer uso da tecnologia, dos recursos tecnológicos que a gente tem. Ele é um ser, irmãos, que é milenar. Satanás é um ser milenar, é um ser inteligentíssimo. Ele é mais inteligente do que o mundo todo junto pensando, irmãos. Então, ele é sagaz e ele vai usar esses recursos. Eu entendo que ele irá usar todo esse recurso para controlar as pessoas. Então, as pessoas que estiverem... Quem vai estar? Ninguém, né? Quem estiver aqui no período de grande tribulação, irmão, vai ter que se virar com alimentação. Vai ter que plantar, arranjar um terreno para plantar, vai ter que se esconder, vai ter que viver uma vida diferente das outras pessoas, porque ele não vai poder ir lá no mercado para fazer comida, para fazer compra, ele não vai poder ir no açougue, porque tudo vai estar conectado com uma administração global, que já está caminhando para isso, uma administração global. E se a gente tiver uma moeda global, aí vai ficar mais fácil ainda. Por quê? Porque é um instrumento de controle de todas as pessoas. E uma coisa, irmão, vocês sabem que nós estamos caminhando para acabar com a moeda física, o dinheiro de papel. Tudo vai ser online, tudo vai ser virtual. Entende? Então, cavalo vermelho fala de guerra, cavalo preto fala de fome. E o cavalo amarelo fala de quê? De morte. Então, essa morte, esse amarelo bem esverdeado, lembra o quê? Né? Quando a pessoa está doente, nossa, como você está amarelo, né? Não é assim? Então, fala de quê? De doenças. Então, neste tempo, vai haver muitas pessoas doentes, enfermidades. A gente teve aí, irmãos, um momento tão tenebroso, no mundo tão horrível que foi da Covid-19. Então, essa pandemia, né, foi só um sinal do que haverá, irmãos, no período de grande tribulação. Muitas doenças, muitas pessoas enfermas, muitas coisas vão acontecer. E este governo do anticristo, ele não vai conseguir explicar nada disso. Porque, na verdade, irmãos, é a manifestação da própria ira de Deus. Então, os selos vão sendo abertos. Os irmãos entenderam? Sim. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Nós vamos dar uma pausa aqui.
Assustado, irmão? Então nós aprendemos sobre o cavalo branco, vermelho, preto e o amarelo. E aí a gente segue, a partir do versículo 9, de onde a gente parou, a gente continua. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que havia de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, irmãos, o que a gente aprende aqui? A gente aprende que Deus, ele vai dando a oportunidade para o homem, Deus vai possibilitando o homem de se arrepender, de se voltar para o Senhor, né? Deus vai trabalhando, e o homem vai resistindo. Todos nós, tanto nós como as pessoas do mundo, todos nós estamos entrelaçados com Jesus. Ou vamos receber a graça e a salvação, ou a gente vai receber a ira e a perdição. Todos. Não tem ninguém que possa dizer assim, não, a minha vida não tem nada a ver com Jesus. Vai ter um momento que a pessoa vai ter um encontro com Jesus. É isso que Paulo escreveu, né, em Filipenses, né, capítulo 2, que todo joelho se dobrará diante de Jesus. Então a nossa vida, ela está emaranhada com Cristo o tempo todo. E aqueles que foram fiéis ao Senhor, aqueles que permaneceram firmes, esses receberam de Deus vestes brancas e repouso, segurança. Está escrito, segurança. Então, já vou antecipar para vocês entenderem. Existe aqui no livro de Apocalipse 3 grupos de pessoas que obedeceram ao Senhor e receberão ou receberão o repouso do Senhor, a segurança do Senhor. Então guarde isso. Primeiro povo, a igreja de Cristo, que é composta por gentios e judeus. A igreja de Cristo é composta por gentios e judeus. Gentios, todos aqueles que não são judeus. Então, qualquer língua, né, nação, pessoa de qualquer lugar, essa pessoa, ela é igreja de Cristo. Certo? Essa igreja, ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação.
Só que a gente tem mais dois grupos, que aqui em Apocalipse a gente vai ver que é chamado de a multidão. Essa multidão é um outro grupo que se converterá neste período de grande tribulação. Então essas pessoas vão ser perseguidas, muitas delas vão morrer, outras sobreviverão no período de grande tribulação, mas elas vão permanecer firmes, elas não vão aceitar a marca da besta. Então, enquanto nós aqui como igreja estamos livres para adorar, para servir ao Senhor, neste tempo, ser crente, irmão, vai ser uma luta. Por quê? Porque o inimigo vai vir para destruir essas pessoas. As pessoas hoje falam que já é uma luta. Já é uma luta ser crente. Neste tempo, você imagina você não poder comer, você não poder se vestir, você não poder fazer nada do que você gosta, porque tudo que você for fazer, você precisa de uma conta. Você quer entrar na internet, você precisa de uma conta, de um e-mail. Você quer fazer consulta no banco, você precisa de uma conta. Tudo precisa de uma conta. E neste tempo, esses irmãos vão ter que dar a sua própria vida. Então eles serão mártires. E alguns ainda vão restar. E por isso que está dizendo assim, né? Que até que o número complete. Até que todos terminem. Esses são o quê? A multidão. A igreja é a multidão. E aí tem um terceiro grupo que a gente vai ler. Pastor, se essa é a multidão, então a igreja não vai ser a multidão arrebatada, né? A igreja, irmãos, a igreja de Cristo, a Bíblia diz, são tantos como a areia da praia. Pequenino, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Então, serão muitos que serão salvos. Só que aqui nós teremos também uma multidão, e aí você vê, né, irmãos? Milhões, a gente aprendeu milhões, milhares de milhares, né? Quantos milhões de grãos de areia tem no mar, né? Então, assim, são muitos. Desde quando a igreja é igreja, desde quando Cristo inaugurou a igreja, são muitos salvos. E aqui a gente vai ter o quê? Uma multidão que vai se salvar também, que vão ter que dar a sua vida para conseguir. Não que eles são salvos por morrer si mesmo, tá, irmãos? Entendam isso. É que, na verdade, a perseguição vai ser tão terrível, tão reída, que eles vão ter que dar a sua vida se for necessário. Então serão mártires, mas eles serão salvos por causa do sangue do Cordeiro. Terceiro grupo, os 144 mil, que vão ser selados, separados para o Senhor. Esses, a Bíblia descreve que são judeus, das tribos do povo de Deus. Então, os 144 mil são judeus. Amém? Alguma pergunta? Vamos correr aqui para a gente ler e chegar até essa parte que eu estou falando para os irmãos. Capítulo 7. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Observe que essas catástrofes naturais estão sendo operadas por quem? Por anjos. Não é por demônios. São anjos do Senhor que estão sob a autorização de Deus. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Então o anjo vem para danificar mesmo, para destruição mesmo, dizendo, olha só, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados na testa os servos do nosso Deus.
é aqueles conservos que estavam sendo aguardados. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, quem são os 144.000? Na religião das Testemunhas de Jeová, eles falam assim, que 144.000 são os Testemunhas de Jeová. E aí eles falam assim, só que a gente já não está nessa conta. Os 144.000 já contou. Eles falam assim, a gente não está mais nessa conta. São 144.000 selados que já foi. A gente não está, e aqui que a gente vai herdar? A gente vai herdar a terra. Então, eles não acreditam no reino do céu, eles acreditam no reino da terra. Então, eles acreditam só no reino da terra. E aí, quando eles vão nas portas das casas das pessoas, eles pregam o quê? O reino da terra, o milênio. Eles pregam o milênio. Certo? Bom, e aqui a gente tem, então, uma resposta bem clara do texto, que na verdade está falando de quem? Dos judeus. E aqui, João ele vai até descrever quais são as tribos. Ele diz, da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Sacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000 e da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000. Então, aqui a gente tem a conta certinha dos 144.000, né, judeus, que é descrito pelo apóstolo João, que são o povo judeu. Então, nós temos a igreja de Cristo, nós temos a multidão que reconhece a Cristo, e a gente tem os 144.000 judeus que vão também reconhecer a Jesus Cristo como o Salvador. E lá em Israel já tem muito judeu que reconheceu a Cristo como Salvador, que é chamado de os messiânicos. Então, o judeu messiânico é o judeu que acredita que Jesus é o Messias e que Jesus é o Salvador. Amém? Amém. Alguma dúvida? Seguimos? Essas pessoas do testemunho de Jeová vai ser salvas? Né? Só Deus para responder. Pastor, É. só uma Só Jesus para responder essa colocação pergunta. que deve estar na mente deles. Isso. Aham. Esses 144.000 vai acontecer na grande tribulação? Tribulação. A gente está já no período da grande tribulação. Então, o que vai acontecer, irmãos? É assim. O povo de Israel, depois que eles quebram o pacto com o anticristo, o que vai acontecer com eles? Eles vão ser perseguidos. E eles vão ser terrivelmente perseguidos por exércitos de várias nações. Israel vai ser cercada, totalmente cercada. E aí eles não vão ter para onde correr mais. Todo o armamento que a gente vê, né, o recurso tecnológico de guerra que os judeus têm, que os israelitas têm, tudo isso, irmão, vai chegar uma hora que vai acabar. Vai ficar só o povo. E esse povo vai fazer o quê? Vai fazer o que eles sempre fizeram. Vão clamar a Deus. Eles vão pedir socorro de Deus. E é neste momento, nesse pedido de socorro de Deus, que Deus vai vir para salvá-los. Então Jesus, ele vai vir combater o exército do anticristo, que vai ser, na verdade, o exército de várias nações aglomeradas sob o mesmo comando do anticristo, com a mesma finalidade, que é culpar Israel de muitas coisas. E Israel vai ser perseguida terrivelmente, mas eles vão clamar ao Senhor, e o Senhor vai vir ao encontro deles e vai dar uma resposta, né, com a espada, né, da boca de Jesus, que diz lá no livro de Zacarias, que quando Jesus ele falar, o monte das oliveiras vai se abrir, né, como se abre, né, como se abriu o mar vermelho, vai se abrir aquilo tudo, né, vai fender, vai chegar até o templo, e os inimigos do povo de Deus vão ser destruídos. E aí a gente chama isso de o Armagedon. Já ouviram falar dessa palavra? Então a batalha do Armagedon,
ou a batalha de Megido, porque assim, o Armagedon, na verdade, é um campo, né, um campo de Megido que tem lá em Israel. Então, eu tive o prazer de ir em Israel uma vez, e a gente estava no Monte Carmelo, onde que o Elias fez lá o sacrifício, e dali do Monte Carmelo você consegue ver toda a extensão desse Megido, desse campo, né? É um campo assim bem reto, sabe, irmãos? E não tem casa, não tem prédio, não tem nada. A única coisa que tem lá é plantação. É proibido construir qualquer casa. Só pode ser plantação, né? Virou, né, kibbutz, uma coisa extensa só de plantação. E o que a gente entende? Que ali vai ser o campo de batalha. Vai ser bem ali, porque aquele espaço é o espaço ideal para o campo de batalha. Então Israel vai ser encurralado exatamente naquele lugar que é um lugar que está totalmente descoberto. E ali eles vão clamar. Então, dali de Megido até Jerusalém, não sei quanto dá, se era 30 quilômetros, 40 quilômetros, tudo aquilo ali vai abrir assim, ó, com a voz, com a palavra do Senhor. E o Senhor vai sair e destruir todos os inimigos de Israel. Bem, irmãos? Amém. Então, vamos lá. Muito bem. Capítulo 7, versículo 9. Podemos continuar? Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Aleluia. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então tem muita gente que pega esse texto para dizer assim: não, aqui, pastor, a igreja vai passar pela grande tribulação, sim, porque ó, esses irmãos aqui, ó, eles vieram da grande tribulação. Só que essa multidão é a multidão que vai se converter no período de grande tribulação, e não da igreja, porque a gente já aprendeu que para a igreja não vai haver a ira de Deus. Amém? Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Bem, irmãos? Então observe que eles têm o quê? Sede Fome. e fome. E sofrimento. Alguém de Cada vocês lágrima, tem né? sede e fome, irmão? Graças Às vezes a gente tem até comida demais, né, irmão? Às vezes Essas até lágrimas aqui é sofrimento. Choro de dor. choro de dor, irmão. Você entende? Então, como que o texto ele vai, né, ele se auto-explica para a gente entender que esses irmãos aqui que ficaram. Por isso que tem gente que ainda fala assim, né, pastor? Pastor Ismael fala assim: eu vou esperar para ver se a Bíblia está falando a verdade. Se tiver mesmo arrebatamento, eu vou ficar aí no mundão. Se tiver mesmo arrebatamento, eu vou ver, eu vou saber. Aí eu vou me converter. Então vai. Então vai nessa. Vai nessa.
Vai nessa. Vai Vai nessa. sofrer, né? Se na primeira tá difícil, na segunda, irmão, vai ser pior ainda. Tem uns que falam que vai lá pro Judéia. É, tem gente que... Então, irmãos, é importante a gente ler o texto para ver que vai ser choro, vai ser duro, a pessoa ser salva. Então, mais importante é o que, irmãos? Estarmos preparados para a vinda do Senhor Jesus. Não a sua segunda vinda, ou melhor, a terceira, né? Porque a primeira já foi. Estamos preparados para a vinda invisível de Jesus. Aleluia! A vinda invisível de Jesus. Que Jesus vai descer nas nuvens e de lá ele não vai passar, ele vai permanecer lá. E nós nos encontraremos com ele nos ares. E os nossos corpos corruptíveis serão transformados num corpo incorruptível, assim como o corpo dele, e iremos viver eternamente com ele nos céus. Aleluia. É isto? Essa é a nossa esperança. Você falou sobre uma vinda invisível, né? É. Isso significa que só os seus servos que vão enxergar Só. Só os nós. demais não. Os demais não. Só nós. Só nós, mano. Então, neste tempo, o anticristo, ele vai construir toda uma explicação para isso, né? Ele vai trazer uma explicação, porque como é que um monte de gente desaparece do mundo? Do nada, de repente, desaparece do mundo, né? Some. O que aconteceu? E vai ter vai ter explicações. Eu não sei que explicação ele pode dar, né? Alguns escritores até falam assim, não, eles vão dizer que foram raptados por alienígenas, né? E cada um dá uma explicação. A Bíblia não fala como o anticristo vai justificar essa saída deste povo. Mas o que a gente sabe é que nós iremos nos encontrar com ele nos ares, segundo o que o apóstolo Paulo registrou nas suas epístolas. Então nós seremos transformados, nosso corpo será transformado. Então nós temos este primeiro momento do arrebatamento da igreja. E a partir daí, irmãos, com a igreja fora de ação, o inimigo tem total acesso, porque é isso que segura ele. É a igreja, lembra que eu falei da importância da sua pessoa, da minha pessoa aqui na terra? Por quê, irmãos? Porque a gente segura muita coisa espiritual. Só que aí, Deus vai autorizar. E aí, quando o primeiro cavaleiro, o cavalo branco aparecer, aí ele vai colocar conforme ele determinar as coisas. Tá? Então, as pessoas não vão ver, tá, irmã? Só nós que seremos salvos. A gente vai ouvir o som da trombeta, né? O som da trombeta. Então, a gente vai ouvir o som da trombeta e, de repente, a gente, ó... Você tem que entender também que não é a ida do diabo na grande tribulação, mas é a ida de Deus. A ira de Deus. É a ida de Deus. Justamente, a gente está vendo que é os anjos que estão segurando o vento, as estrelas estão caindo, por quê? Porque é os anjos que estão manipulando. Então, olha a capacidade desses anjos, o que eles podem fazer com autorização divina. Só que, irmãos, uma coisa importante nós sabemos, o mundo, o globo Terra, não vai ser totalmente destruído. Ele não vai ser totalmente, vai acabar a Terra. A Terra vai continuar a existir. A Terra, ela vai ser transformada. É como Pedro, ele vai escrever na sua carta, ele diz, novos céus e nova terra. Então essa terra vai ser restaurada. Por quê? Porque o homem vai danificar essa terra. E Deus vai dizer assim, olha, você está destruindo o meio ambiente, está destruindo a terra, então vocês vão ver o resultado do pecado de vocês, não só desse, mas de todo o pecado, porque a Bíblia diz que toda a natureza geme na expectativa. Então a natureza, irmãos, né, que a gente chama de cadeia alimentar, de animal devorando outro animal, das plantas, né, da abrolhos, da plantas com espinho, tudo isso, toda essa sequência de mudanças na natureza, na verdade, é o resultado do pecado do homem. Porque o Jardim do Éden não tinha nada disso, irmão. É resultado do pecado do homem. Até a natureza sofre por causa da ação
pecaminosa do homem. Então, quando Deus fizer novos céus e nova terra, ele vai restaurar todas as coisas. Então, quando Cristo governar, ele vai reinar no momento em que a terra será moldada, lapidada, melhorada. Amém? Alguma pergunta? Capítulo 8. A abertura do sétimo selo e os 7 anjos com as 7 trombetas, as 4 primeiras trombetas. Então, você observa que o livro do Apocalipse, ele tudo é 7. É 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 anjos, 7 estrelas. Tudo é 7. Você consegue dividir o livro do Apocalipse com 7. Né? Então, por que isso? Porque 7 é o número da perfeição. 7 é o número divino. 6 é o número humano. 6 foi o dia que o Deus fez o homem, no 6º dia. Então, 6 é uma falha, está faltando alguma coisa. O 7 é o número da perfeição. Então, por isso que a gente vê, né, essa harmonia do livro de Apocalipse com o número 7, tá? Que é o número de Deus. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. O incensário de ouro é o que mesmo, irmãos? As orações. Então, olha a sua oração para onde que vai. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então, observe que, lembra da linguagem simbólica? Para eu falar do vermelho, eu preciso de alguma coisa que me lembre vermelho. Então, o sangue é um bom exemplo. Então, provavelmente a gente está vendo o que os astrônomos, né? Essas pessoas que cuidam do universo, dos planetas, dos satélites, o que a gente está tendo? A gente está tendo no cosmos coisas vindo do espaço, sem explicação. Está caindo na Terra. Esse daí não vai desviar. A gente sempre ouve isso, né? Tá vindo aí um meteorito, não sei o quê, mas vai desviar, graças a Deus. Né? Desviou da órbita da Terra. Graças a Deus. Graças a Deus que o nosso universo ainda tem a camada de ozônio, que protege muito, que desvia. Só que aí, irmãos, a gente vai estar num período em que a camada de ozônio talvez nem exista mais. Totalmente destruída. Né? Com essas catástrofes que a gente vai tendo. Imagina, o mundo sem vento, irmão. O que acontece? Os anjos seguraram o vento aqui. E aí agora a gente está vendo esses anjos tocando e caindo o que, irmão? Pedras gigantes, saraivas sobre a terra. Isso já aconteceu, pastor? Já. Lembra lá de Sodoma e Gomorra? Que caiu de lá, né? E se você ver, irmão, isso é científico, tá? Lá, naquela região de Sodoma e Gomorra e aquelas outras cidades, lá tem um mar chamado Mar Morto. O Mar Morto é um mar salgado. Ele é 20 vezes mais salgado do que o mar normal. Então você vai lá, você não afunda, você boia. Você não precisa nem saber nadar. Você não afunda de jeito nenhum. Você chega lá, e até pode te ver no vídeo, né? Falaram, vamos lá no mar Morto. Vai ser, né? O guia falou, vamos no Mar Morto. Então vamos no Mar Morto.
Chegou lá aquele monte de... Irmão do céu, é tão salgado que se a água pegar aqui, ó, meu irmão, no seu... Irmão, acabou a brincadeira. Acabou a graça. Você já sai, né? Minha esposa foi lá, entrou, deu uma bobeadinha, ela bateu a mão sem querer. Tô saindo, porque a água é salgada. Muito salgada, porque lá embaixo tem algumas coisas, né, que são, na verdade, um material diferente, que eles usam aquele material para fazer uma série de coisas, inclusive produto de beleza para as mulheres. Você sabe disso, irmão? Produtos de beleza. E uma das empresas que tem os melhores produtos de beleza é lá de Israel. E eles tiram desse lugar. Né? Porque lá tem uma lama medicinal, o pessoal vai lá e se lambuza todo com a lama. Né? Aí eu falei, também vou me lambuzar com esse negócio aí. Aí eu peguei aquela lama toda, passei tudo no corpo e coloquei assim, I love Jesus. Eu vou evangelizar aqui, I love Jesus. Viu, pastor? Se bobear, dá pra andar sobre as águas. Não dá. E aí você depois no começo, quando você aprende, aí você começa a fazer a caminhada. Você tem que ficar o tempo todo se mexer, né? Você faz a caminhada, aí você não afunda. Agora, se você fica parado, aí você faz assim, aí você vira, aí a água cai no seu rosto. Então tem a técnica, né? O instrutor ensinou a gente, né? A caminhar lá. Mas o que é interessante, que pegaram... Curiosidade, que cor que é a água do Mar Morto? A água do Mar Morto, irmãos... Que reflete dela? Olha, é uma água que você vê muita coisa branca nela também por causa do sal. Mas assim, dependendo da luz do dia, ela muda de cor. Ela tem umas alterações na cor. Mas o que é mais interessante, isso que eu estou falando para os irmãos, é que tentaram perfurar o que tinha lá embaixo. E descobriram que lá tem umas pedras tão diferentes e tão resistentes que eles pegaram a melhor broca que existe, né? Com um diamante na ponta, né? Para tentar furar aquela pedra. E eles não conseguiram furar. Quebrou a broca de diamante lá por conta das pedras que tem lá. Isso para quê? Para a gente ver que realmente ali choveu saraiva, pedras de algo inexplicável, porque tudo aquilo ali virou um buraco, e é o buraco mais fundo de todo o mundo. Pra você pegar a parte mais baixa do oceano, aquilo ali está 200 metros mais baixo do que o oceano. É um buraco, literalmente um buraco. Uma cratera. Então, para vocês verem como que o que a gente está lendo aqui, a gente já tem em outros momentos da história para confirmar. Então, olha só. Nós temos chuva de saraiva, verso 8. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo, como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo, com grande voz, ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Você acha que estou sofrendo? Não é mais. Vocês estão vendo que é a terça parte, sobra 2 partes. Então, a terra não vai ser totalmente destruída. Terça parte dela será destruída. Então vai haver uma mudança climática, porque a lua vai ser tocada, o sol vai ser tocado. Então, os astros
né, que fazem com que o nosso planeta ele gire, né, ele tenha a sua rotação, a sua transladação, assim, né, translação, então, para que tenha, né, a sua normalidade, né, é preciso que o Sol e a Lua trabalhem de forma adequada, para não mexer no eixo, né, dos planetas. Então, a gente vai ver que as pessoas vão ficar aterrorizadas com este momento. Amém? E a igreja, onde que vai estar? Vai Vai estar lá só disputando. Vai estar lá. A igreja vai estar lá, nos céus, aguardando o momento dela, né? Vai estar lá, a gente vai ter as bodas do Cordeiro, né? A primeira igreja vai chegar, vai celebrar com Cristo, que ele falou que ele anseia por este momento. A gente vai ter uma ceia gigantesca, uma mesa com todos para comer junto com Cristo. Aí depois a gente vai ter, né, o tribunal de Cristo, que é para ver as obras. Então as suas obras vão ser avaliadas para ver se é feno, se é palha, se é madeira, né? Porque às vezes a gente faz a obra de Deus, mas a gente faz a obra de Deus com segundas intenções, né? Tem gente que faz a obra de Deus para se aparecer, outros faz a obra de Deus porque dá dinheiro, tem gente que faz, e aí, naquele dia, todos os corações serão revelados. Ah, chega fulano de tal. Ah, esse aí, meu Deus do céu. Esse é bom, hein? Ó, esse aí, rapaz do céu, era um pregador, esse ganhou muita alma para Jesus. Aí chegou lá, na hora do galardão, filho, ó, você foi salvo aqui, passou, foi pelo fogo. Você foi salvo aqui, mas olha, se não fosse o Espírito Santo interceder por você naquele dia lá, você tinha ido para o inferno. Meu filho do céu, tu fez da obra de Deus o que você quis, meu filho. Você ficou rico com a obra de Deus, rapaz. Não pode. Aí vai pegar aquela irmãzinha, simplesinha da igrejinha lá de Canitar, que era fiel, que estava ali adorando a Deus com sinceridade, com verdade. Aí Jesus vai dizer assim: vinde bendito de meu Pai, receber por herança o que tem sido preparado antes da fundação do mundo. Aí Jesus vai falar assim: aqui está o seu galardão. E aí você vai: mas Jesus, não precisa, só a minha salvação já era suficiente. Jesus diz: não, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aleluia. É isso, irmão. Então vale a pena servir a Jesus. E tudo que você faz para o Senhor Jesus, você terá uma recompensa dele. E não tem recompensa maior, porque a gente pode receber a recompensa aqui na terra. E aí, irmão, vai ficar aqui na terra mesmo. Lá no céu você não vai ter nada. Mas se a recompensa não vem, aqui na terra pode ter certeza que lá no céu o seu nome é conhecido e Jesus te recompensará. Então persevere, vai até o fim, que aí você vai ver que tudo isso que a Bíblia está falando é a verdade na sua vida. Amém? Vamos terminar? Vamos ler o 9? 9 e a gente termina, tá? E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Agora é sério. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhe permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos eram semelhantes
ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. E tinha cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como os de leão. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas eram como o ruído de carros. E quando muitos cavalos correm ao combate, e tinham cauda semelhante a dos escorpiões, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Então, para a manifestação da ira de Deus, Deus vai fazer uso até dos demônios. Esses seres são seres espirituais que estão presos, que vão ser liberados para fazer o quê? Ofender os homens por 5 meses, trazendo todo tipo de doença, todo tipo de males. Quem já foi picado por um escorpião? É terrível, né? Você fica horas e horas, às vezes dias e dias, né? Porque 3 dias também. Eu levei uma picada nesse dedo aqui, 3 dias fica latejando igual você. Quem já levou bezetacil? Né? Uma bezetacil? Você imagina toda hora você tomando uma bezetacil? Picada. Eu sentia como se fosse que alguém estava me injetando água fervendo pela minha carne. É terrível. Já tive 4 partes normal. É? É terrível, é terrível. E aqui fala que o mal que esses demônios eles vão trazer é como se fosse picadas de escorpiões. E aí a gente tem o quê? A gente tem o quê? O anjo do abismo, que em hebreu significa Abaddon. Irmãos, já vou terminar. Se Deus abrisse para essa turma aí vir para a terra, irmão, seria uma destruição só. Verdade. Eles estão tudo presos. Esses demônios que a gente vê aí, pegando a pessoa, né? A pessoa que bebe, que a gente expulsa na igreja, né, irmão? Que a gente fica se achando poderoso. Irmão, esses daí é os mais rebinha. E o mais interessante, pastor, eles vão sair e Deus ainda não deu toda a autoridade. Não, 5 meses só. Só 5 meses. Está no controle de Deus. Então, assim, esses demônios que aí tem pastor que gosta de ficar entrevistando, né? Vai ficar falando. Irmão, esses daí é os mais peba, que é demônio que gosta de promiscuidade, né? Que como ele não tem um corpo físico, ele usa um corpo humano. Para quê? Para encher a cara de cachaça, para encher a cara de droga. É isso que ele faz. Ele usa o corpo da pessoa, faz da pessoa cavalo. É isso que ele faz. Ele faz da pessoa cavalo, né? Então, esses são os mais ralé que tem. Por isso que quando você, nós formos expulsar um demônio, a gente tem que falar em nome de Jesus, sai. E o demônio sai mesmo, irmão. Ele sai. Agora, se a pessoa continuar debatendo, você fica atento, irmão. Porque às vezes o demônio já foi, a pessoa está fazendo graça. Já aconteceu muito isso. Está fazendo graça, irmão. Porque quando você fala em nome de Jesus, ai, pastor, mas eu não jejuei essa semana. Irmão, não é o seu jejum, é o nome de Jesus. O jejum é para você ter intimidade com Jesus e ter fé na hora. A oração é para você crer no Senhor Jesus e na hora você pôr ela em ação. Mas o que liberta a pessoa mesmo é o poder do nome de Jesus. Ponto. Eu tinha um amigo, chamava Flávio, ele era missionário. E ele era conhecido como expulsador de demônios lá em São Paulo. Ele veio do mundão, né, das drogas, Jesus converteu ele e deu esse dom para ele. Ele profetizava, Deus usava ele assim. E aí, toda vez que tinha uma pessoa endemoniada, chamavam ele. Aí, no domingo, na hora do almoço, ele foi chamado para expulsar um demônio. Chegou lá na casa da pessoa, quando ele entrou na porta para ir orar e expulsar o demônio da pessoa que estava endemoniada,
O demônio falou na boca da pessoa. Disse assim, você vai vir aqui me expulsar? Que essa barrigona aí cheia de macarrão? É sério, irmão? O diabo... E aí, porque assim, ele era bem magrinho, ele vivia de jejum. E o diabo, sabendo que ele tinha acabado de comer na casa do irmão, sabia até o que ele tinha comido. Não vou sair, não. Só que esse irmão, ele sabia que não era o momento ali de jejum e oração dele. Aí ele foi e falou assim pro diabo, você vai sair sim, com a barriga cheia de macarrão e frango, ou não, mas você vai sair. Sai em nome de Jesus. E saiu, irmão. Você entende? Que a gente tem que aprender isso. A gente tem que aprender, irmão. Então, assim, eu já estou algumas décadas já na igreja, já vi muita coisa, já fiquei na porta, muitos anos na porta, como diácono, muitos anos, mais de 6 anos, 7 anos na porta, como porteiro. Então, eu já vi muita coisa, irmão. E aí a gente aprende. Mas, na verdade, né? quis envergonhar o irmão. Quis envergonhar. Não, aquele quis intimidar ele, para que ele não tenha fé. E todas as vezes que você passa uma situação, por mais simples que você seja, a autoridade de Deus está sobre você. Mas o diabo, ele vem querer, não, mas lembra que você falou tal coisa hoje? Ele trabalha assim na sua consciência para que a sua fé não seja ativada. Porque, na verdade, o que repreende o mal é a fé em Jesus. É você crer neste nome. Então, quando eu falo sai em nome de Jesus, eu creio que Deus está libertando. Agora, se a pessoa continua ali, irmão, se debatendo, é para você passar vergonha. E vi muito disso. Às vezes a pessoa, ela estava endemoniada, Jesus libertou ela, mas ela ficou com vergonha. Aí ela continua, e aí quanto mais você grita, mais a pessoa esperneia. Então, uma vez aconteceu isso na igreja de São Paulo. O rapaz, tudo ele ia lá e quebrava o lado da igreja. Aí um dia meu pai era diácono, chegou nele e falou assim, hoje você vai entrar, vou pagar quietinho, vou chamar a polícia. Acabou, nunca mais. Resolveu. Irmão, vou falar para os irmãos, no domingo, estava no domingo em casa, à tarde, tinha acabado de comer macarrão com frango, que a gente come. Aí, o telefone tocou. Pastor, o senhor precisa vir aqui correndo, pastor. Tem uma mulher aqui que está com uma legião de demônio. A gente ora, o demônio sai e volta. Demônio sai e volta. Demônio sai e volta. A gente já está cansado. A gente está 2 horas orando aqui. E nada dessa mulher ficar liberta. Ela fica boa, depois ela volta. Falei, irmão. Então tá bom. Aí eu liguei para o irmão bem grandão, né? Presbítero antes. Falei, Anderson, vamos comigo. Chegamos lá, irmão. A mulher morava no fundo, na frente da casa dela tinha um bar. E tava o marido lá dela, jogando bilhar, e a mulher endemoniada lá dentro. E os irmãos tudo lá orando. Já estavam tudo cansado, tudo amarrotado, sentado na cozinha. E falou, a mulher está lá dentro, irmão. Na cozinha. Olha, pastor, o senhor prepara, viu? Porque é uma legião. Chegou no quarto, irmão. Aí eu olhei assim. O Espírito Santo falou para mim assim, não é nada de demônio. Ela está com depressão. O Espírito Santo falou, quando eu entrei no quarto, quando eu olhei o quarto, aí Jesus falou comigo. Aí, o presbítero, eu falei para eles, vocês ficam tudo aí. Só vai entrar eu e o presbítero antes. Entramos 2, fechamos a porta, aí o Anderson já levantou a mãozona dele assim, né? Já engrossou a voz. Falei, calma. Vamos orar não. A gente não vai orar ainda, tá? Eu sentei num cantinho assim, e a mulher, irmão, não tinha colchão, ela estava em cima do estrado da cama, toda torta, fazendo um barulho, em cima da cama. Aí eu sentei e perguntei, irmão, como que é o nome dela aqui? Aí eu falei o nome dela. Falei, fulana, pode parar. Senta aqui, vamos conversar. O que aconteceu? Por que você está assim? Por que você está triste assim? Na hora a mulher distorceu toda. Começou a cair lágrima do olho dela. Falei, vem aqui que a gente vai conversar. Por que você está fazendo tudo isso? Aí ela disse assim, porque eu quero chamar a atenção. Falei, por quê? Disse que minha mãe morreu.
A única pessoa que realmente me amava era minha mãe, que tinha cuidado de mim. E agora eu não tenho mais ninguém. Então eu estou fazendo tudo isso porque eu estou me sentindo muito mal com a ausência dela. E aí a mulher começou a contar, começou a chorar. Aí eu fui e falei para o presbítero, agora vamos orar por ela. Para Deus sarar ela. Né? Convidamos ela para ir para a igreja. Não era demônio coisa nenhuma, irmão. Precisa ter discernimento. Porque senão, entra uma pessoa aqui, você fica berrando, você fica... Irmão, estraga todo o culto. E não é demônio. Por quê? Porque quando você fala em nome de Jesus, o diabo sai, irmão. O diabo sai. Né? Então assim, a gente tem que ter essa sensibilidade. E esses demônios aqui, que a gente leu no capítulo 9, verso 11 a seguir, verso 10, o que são, irmãos? São demônios terríveis, que Deus não permite que eles sejam soltos até chegar a hora. Porque senão, eles causariam uma destruição terrível na terra. Mas eles não têm autorização. E quando tiver, como a gente leu, 5 meses. Tá? Irmãos, demônios existem, eles estão aí perambulando. Jesus expulsou muitos demônios. E o que o diabo quer é falar assim, não, isso não existe mais. Não, ele nem entra mais na igreja. Tem pastor que fala assim, aqui o diabo não entra. O diabo fica da porta para fora. Irmão, ele é um ser espiritual, irmão. O que a gente tem que fazer aqui é estar no nível de santidade, de discernir e não permitir que ele cultue com a gente. Não permitir que ele cultue com a gente. Porque assim, irmão, se a gente não tiver no nível de santidade, o diabo cultua com a gente. O diabo canta dentro do coral da igreja, canta com as irmãs. A gente fala em língua e profetiza. Prega. Tem um monte de diabo pregando. Tem, irmão. Então, assim, nós precisamos estar em santidade. Porque se a gente estiver, irmão, Deus revela. Aleluia. Deus põe por terra. Deus mostra que tem coisa errada ali. Tem, sabe quando você ouve, né, uma pessoa e fala, meu Deus, tem alguma coisa errada. É que você já está tendo discernimento. E a igreja precisa ter Tem discernimento. alguma coisa que está estranha. Tem alguma coisa estranha. E aí você discerne, irmão. E Deus te dá essa revelação, Deus te mostra, e aí você é uma autoridade de Deus. Só para terminar a última história, o irmão, o pastor, foi convidado para pregar numa igreja grande, bonita, e convidou ele para ele pregar. Chegou lá, olha que interessante. Ele chegou na igreja, o culto rolando, aquela juventude bonita, cantaram lá na frente, aquela coisa mais linda. O pastor foi, né? Chegou a hora da pregação, o líder ficou de pé e se ajeitou para sair da igreja, saiu da igreja e a juventude saiu tudo junto, na hora da pregação. E o pastor pregando naquela dificuldade, irmão, a igreja não... Sabe, aquela igreja pesada, e o pastor não conseguia pregar, e aquela juventude tudo fora, ninguém estava ouvindo a palavra de Deus, e ele não entendeu nada, pregou a palavra, e aí ele foi, né, para o hotel onde ele estava, ele ia pregar 2 dias. No primeiro dia foi assim, meu Deus, o que aconteceu? Aí, assim, pelo menos me colocaram num lugar bom aqui, num hotel bom. Aí chegou de manhãzinha, colocaram aquela mesa com aquele monte de coisa para comer. Jesus, pelo menos alguma coisa boa. A gente não foi boa a pregação, mas pelo menos eu vou comer aqui. Quando ele foi, né, viu aquela mesa lá, o Espírito Santo falou para assim, tu tem que jejuar, tu não pode comer não. Assim, como assim? Você tem que... O negócio tá feio lá. Preciso de você. O negócio tá feio, você tem que jejuar hoje. Senhor, ele olhou para aquilo, voltou lá pro quarto e oração e Bíblia. Chegou à noite, ele estava, sabe, estava daquele jeito. Chegou no culto normal, aquela coisa linda, os jovens cantaram, todo mundo, aquela alegria, não sei o quê. Aí chegou na hora da pregação. O líder dos jovens já se ajeitou para sair de novo. Na hora que o homem ajeitou e começou a andar, ele falou assim, para aí em nome de Jesus. Quando ele falou aquilo, o líder caiu endemoniado. E aí pegou mais 2 lá do outro lado.
dos jovens. Lá dentro da igreja, o líder do jovem estava endemoniado. Puxa vida, hein? Aí que começou a orar e sai em nome de Jesus, e sai em nome de Jesus. E, irmão, sei que o demônio saiu. Jesus derramou uma glória e tinha uma irmãzinha lá no fundo e dizia assim: glória a Deus, até que enfim, Senhor, o Senhor fez alguma coisa. Tinha uma irmã orando lá no fundo. A oração dela teve. A oração dela. Você entende, irmão? Isso, imagina isso dentro da igreja, irmão. Ela tinha visão espiritual Sobre aquilo ela tinha discernimento. Então, assim, Deus revela, irmão. Por isso que a gente precisa estar em sinceridade com Deus. Porque aí realmente Deus opera, realmente Deus age, e aí a gente sente a presença de Deus, e as pessoas chegam aqui e elas são libertas. É verdade. Amém? Vamos colocar de pé, passamos um pouquinho.